Boa tarde a todos. Vou fazer uma apresentação rápida aqui. Primeiro, agradecer a presença de todos e também a Mânia Millen, essa curadora sensacional. E dizer que esse nosso papo de hoje vai ser muito gostoso, porque vai pegar temas da contemporaneidade para adultos, crianças, pais, professores, para todos nós. Agradecer a presença da Tânia Zaguri, professora da Faculdade de Educação da UFRJ, escritora com 34 livros publicados no Brasil e no exterior, traduzidos em várias línguas. A Lucimara Rosa Dias, professora universitária, mãe do Fabiano, filha da Dona Odete e atualmente escritora de literatura infantil de temáticas africanas e afro-brasileiras. A Fernandinha Rodrigues, vocês já conhecem, de televisão, como atriz, agora como autora, como apresentadora. E a Fernandinha também tem um outro lado que ela vai falar aos pouquinhos, muito ligados à educação e planos futuros. Vamos começar o nosso encontro de hoje com uma pergunta, digamos assim, geral, mas muito importante para todos nós. Qual é o papel do pai, da mãe e do educador diante de um mundo com as perspectivas atuais? A gente está falando de aquecimento global, a gente está falando de crianças que têm consciência que daqui a 52 anos tudo isso pode virar um mundo de plástico. Quem começa? Bem, eu posso começar. Primeiramente, eu gosto muito de pensar que hoje nós vivemos um mundo muito melhor do que o de ontem. No passado, nós não tínhamos praticamente direitos como cidadãos. Nós, na época dos nobres, né, da nobreza, na Idade Média, essa sim é uma época obscurantista. Então, eu gosto de pensar que a gente vive um mundo melhor. Agora, claro que ameaças sempre existiram e cada vez surgem novas ameaças. Mas eu também gosto muito de pensar que o homem se reinventa. Me parece que ele é um pouco, a humanidade é um pouco assim, gosta de caminhar para a beira do precipício e daí ele encontra soluções. Claro que não é o ideal, mas é o que historicamente vem acontecendo, né? Então, eu sinceramente espero que esse jovem que falou para você que acha que vai viver só até 52 anos, eu acredito que ele está totalmente enganado e gosto de pensar que a possibilidade já é concreta, a longevidade hoje é uma realidade. De qualquer modo, eu acho que a gente tem que sempre aprender com o passado e tentar evitar que a gente chegue a um momento de algum cataclisma, né? Até agora a gente conseguiu, então eu prefiro pensar que nós vamos sempre nos reinventar. Gosto de acreditar nisso. Bom, boa tarde a todas e todos. Me parece que são papéis diferentes, eu acho, o papel do educador, o papel do pai e da mãe, mas como eu sou do campo da área da educação infantil, né, vou responder a partir desse lugar, que a gente diz que na educação infantil é preciso cuidar e educar. E me parece que são esses os papéis necessários para exercitar esse momento que a gente vive. Concordo com a Tânia, sempre há riscos, né, na sobrevivência e na existência humana, mas nós estamos passando por um momento importante para a gente pensar um pouco o que nós queremos para o futuro, como é que a gente vai fazer esse mundo girar, quais são as questões que nós queremos valorizar. Eu acho que todas essas crises que estão postas nos colocam muito a pensar. Eu, como mãe, penso bastante, né? Quais são as minhas ações hoje que vão significar o futuro de amanhã da humanidade. Então, se nós não pensarmos na coletividade, nessa ideia do cuidar e educar, não só a minha família, o meu filho, mas o cuidar e educar coletivo, como as culturas africanas tendem a trabalhar, talvez a gente não consiga superar essas crises que estão colocadas. Então, acho que a grande lição que o momento nos convoca é para pensar
além de nós mesmos, além da nossa família, do nosso núcleo interno, que é uma tendência do Ocidente a pensar educação e cuidado, né? A gente precisa ampliar essa educação e o cuidado para além de nós, para o outro, para quem eu convivo, fora da minha casa, fora do meu espaço cotidiano. Bom, você me apresentou e acho que o meu melhor papel desses todos que você falou é o de mãe. Eu tenho sido vivido para ser mãe. E sou uma mãe muito estudiosa, uma mãe muito atenta, uma mãe que busca o equilíbrio, sabe? E acho que em todos esses aspectos que você citou aqui, o que me preocupa mais é esse equilíbrio, é encontrar esse equilíbrio da educação, que você disse que os pais têm uma educação diferente do educador, mas eu acho que a gente se completa. Eu acredito muito nisso, nesse complemento, sabe? Da escola com a casa. E eu acho que o mais importante disso tudo tem sido o diálogo. Na minha casa, o diálogo é o mais importante. Eu converso muito com os meus filhos sobre todos esses assuntos. E acho que o diálogo e o equilíbrio são... A empatia também, a gente tem exercitado muito, né, Luísa? A empatia, que é isso de você se colocar no lugar do outro. E a gente cada vez mais precisa exercitar isso dentro da gente. Eu acho que tem também uma desesperança nos jovens, com essa responsabilidade que eles têm de fazer com que aqueles mais velhos tomem consciência do dia a dia. Então, quer dizer, essa pergunta também vai para o dia a dia. Como é que um pai, uma mãe, um professor podem, no dia a dia dessa criança ou desse adolescente, não deixar que a desesperança tome conta, não deixar que toda a perspectiva nihilista, pessimista que vem por aí comprometa o dia a dia dessa criança. E que a gente acaba se contaminando, né? A gente mesmo acaba se contaminando. Então, é uma linha tênue e não passar para os filhos, né? Ou passar de uma maneira positiva. Então, eu exercito isso demais lá em casa. E tem fases que eu mesma estou mais desacreditada, desesperançosa, e aí luto muito para não passar isso para eles. Mas acho que é importante essa troca da escola. Eu tenho sentido assim que as próprias escolas, elas têm tentado também trazer essa esperança e essa informação para as crianças e esse diálogo assim de sempre conversar, de não deixar que a desesperança chegue nos nossos pequenos também, né? A minha filha é a pessoa que tem mais esperança que eu já vi. Inclusive, ela me ensina muito, sabe? Eu acho que isso é muito importante também. Eu aprendo muito com os meus filhos. Eles me ensinam muito. E uma das coisas que ela me ensina é isso. É ter esperança, ser positiva, é estar sempre olhando o lado bom das coisas. Isso eu aprendo com ela. Eu penso que a gente vive ciclos, né? E em alguns momentos é isso. Em alguns momentos você está mais desesperançosa, desacreditada, e por isso que eu acho que essa ideia do coletivo, e o outro pode te sustentar e trazer para você elementos que vão mostrar que vale a pena viver. Eu tenho um filho de 18 anos que acabou de entrar na universidade, e eu me preocupo muito com isso, né? Em ter alguém que acredite na vida, que acredite nas possibilidades. Mas não é uma crença fora da realidade, sem o pé no chão, né? Porque essa realidade, na minha perspectiva, ela é construída, e esse otimismo, na ação, no dia a dia, né? Nos movimentos que você faz para que as coisas aconteçam. Eu sou uma pessoa esperançosa na perspectiva freiriana, porque eu atuo eu dou aula, né? Eu trabalho com futuras professoras. E no estado do Paraná teve um momento muito difícil em que o governo, numa ação muito violenta, jogou bomba nos professores. E no outro dia eu fui dar aula e as minhas alunas estavam chorando junto comigo. E eu falei, gente, nós vamos acreditar que amanhã é possível, né? Que as lutas mudam a história, que só a luta muda a história. E por isso que a gente tem seguido. Então, o meu otimismo, ele nasce dessa sensação e dessa esperança que a ação, que a luta, né, faz com que a gente espere o amanhã. Mas é preciso fazê-lo chegar, né? Fazê-lo chegar nessa ação, nesse movimento. Então, pegando um pouquinho esse gancho, né?
que a Fernandinha falou e que você também falou, Lu, vamos falar sobre a escuta das crianças. Eu acho que o aprendizado na educação e também dentro de casa, ele se faz muito através da escuta das crianças. As crianças também são mestres, eles também portam saber. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, desenvolvessem. Tânia, você que fala bastante, né, sobre como é que a gente pode dialogar com os filhos, que escuta é essa que não está acontecendo ou que está acontecendo? Bem, primeiramente, assim, tudo que vocês colocaram, eu queria dizer o seguinte: é muito importante essa questão que vocês colocaram da esperança, da gente não passar desânimo para os filhos. Eu acho que é importante que a gente tenha em mente sempre que cada faixa etária tem suas características. Então, obviamente, que nós, como adultos, nós temos uma visão macro de mundo que a gente não vai passar para os nossos filhos, e, além do mais, mesmo que a gente quisesse, não conseguiria, porque ninguém impinge, né, um pensamento de desesperança a quem tem esperança, né? Aliás, graças a Deus por isso, né? Mas eu acho que também a gente está esquecendo de considerar que uma criança de 7 anos tem um X de potencialidades e de capacidades. Já uma de 13 ou de 15 é uma outra conversa. Então, o diálogo que a gente tanto prega hoje em dia, ele deve ser também atento à possibilidade da criança, né? Quer dizer, dentro do que ela é capaz de compreender, de assimilar. A gente não tem que ficar apressando as coisas, sabe assim, querendo já passar a nossa visão de mundo para eles, filosoficamente falando. O Welton Schang, isso aqui é uma coisa que ela vai adquirir, nós temos que respeitar isso. O que eu acho que é mais importante, de acordo com a idade da criança, é você ensinar desde cedo o respeito, a empatia que você falou, Fernanda, que eu concordo plenamente, porque é uma das coisas talvez mais difíceis para os pais, porque realmente pai e mãe, quem é pai e mãe aqui sabe, que é um amor totalmente incomparável a qualquer outro. Então, a nossa tendência é de superproteger. É quase sempre de achar que o nosso filho tem razão por uma questão de coração. Então, é muito importante que a gente realmente esteja com o olhar focado, primeiro, na capacidade de cada faixa etária, que para isso, até nesse livro aqui, Limite Sem Trauma, no final, eu dividi por faixa etária, justamente com essa preocupação da gente entender o que é uma necessidade da criança, o que é uma possibilidade da criança e o que é um desejo, às vezes, instituído ou, digamos assim, colocado, introjetado na criança pela nossa sociedade, que tem objetivos nem sempre tão empáticos assim como a gente gostaria, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento do que é cada idade, do que a nossa criança pode entender e, principalmente, dialogar, mas não entendendo dialogar com conversar ilimitadamente, porque essa tem sido uma grande dificuldade que os pais me colocam sempre e repetidamente, reiteradamente, geração após geração, que eu acompanho, me dizem, mas eu quero dar limite, mas eu não sei como, porque o nosso coração coloca isso como quase uma impossibilidade. Mas é tão fundamental isso, porque isso é a infraestrutura da cidadania. A gente ensinar aos nossos filhos que ele pode algumas coisas, outras coisas ele não pode fazer. Os interditos da sociedade, pelo menos aqueles com os quais a gente concorda, né? É super importante esse trabalho. E, através disso, ela vai construir a sua identidade social. Quer dizer, ela vai chegar à cidadania através dessa base do dia a dia. Então, às vezes, a nossa ansiedade de pensar o nível macro é tão grande que a gente esquece que a nossa criança, o nosso contato é no dia a dia, é assim que a gente constrói essa identidade de cidadão. Então, já pegando essa carona aqui, a gente está falando de uma sociedade, a gente está falando, como diz a Fernandinha no livro dela, de exemplos, né, como a gente pode
ser também exemplo, como a gente pode ser também escuta, mas como a gente pode trabalhar ética com os nossos filhos num momento em que o país está sem a menor ética, sem a menor coletividade, sem a menor solidariedade interna, sem a menor união. Qual é a prática diária de escuta, de diálogo e de pensamento ético, como transmitir respeito, como transmitir direitos para essas crianças? É difícil. O que mais tem me preocupado hoje é a quantidade de informação que eles recebem. Assim, o acesso à internet, o que as pessoas falam, os amigos da escola. Então, muitas vezes, quando eu sou surpreendida com uma questão, na minha escola me falaram X, eu procuro falar a verdade sempre. Eu tenho um diálogo muito aberto, mas eu também falo assim, às vezes, não acho que isso seja para você. Ou não acho que isso esteja na sua idade. Mais para frente a gente vai conversar. Porque eu também acho que muita gente antecipa alguns tipos de diálogo que acaba acelerando o processo. Que a criança, às vezes, não tem maturidade para assimilar aquilo. Ou vai interpretar de outra maneira. Exatamente, ou, por né? isso. Exatamente, por ela não ter, às vezes, a capacidade intelectual ainda de entender certos conceitos mais abstratos, certas coisas, então ela vai interpretar da maneira que ela achar, que ela for capaz, né? A esse respeito, eu até acabei de lançar, não está nem aqui, mas esse livro eu acho que é importante, Os Novos Perigos que Rondam Nossos Filhos, está exatamente, eu me preocupei exatamente com isso, porque eu sei que é uma coisa muito nova, até para nós adultos, o modus operandi dentro da web é amplo demais, né? Então, até adultos têm dado alguns passos, digamos assim, entre aspas, errados, mas digo assim, uma atitude que às vezes você toma intempestivamente na web não tem volta. Então, esses cuidados é que estão descritos nesse livro. Porque como é uma coisa tão recente, aquilo que você falou muito bem, Fernanda, é importante que a gente, se você está em dúvida se teu filho vai entender aquilo, espera um pouco, né? Espera, porque a própria criança, ela dá sinal para nós das suas necessidades. Então, antecipar algum tipo de coisa que é mais uma ansiedade nossa do que realmente uma necessidade da criança naquela faixa etária, às vezes pode ser muito contraproducente e vai de acordo com essa linha de não vamos conversar sobre tudo. Sim, eu concordo plenamente, vamos conversar sobre tudo, mas na hora em que ela for capaz de introjetar aquele conceito. Senão, pode exatamente acontecer o inverso do que a gente deseja, né? Que a gente está querendo proteger, está querendo orientar, e aquilo acabar sendo uma faca de dois gumes. Mas sobre essa questão da ética, eu acho muito importante a gente exercitar com as nossas crianças o respeito. Lógico, isso elas entendem. Porque como a gente já está vivendo esse mundo, como você bem citou, em que a gente tem essa desunião, essa confusão, essa falta de ética, eu acho que a gente precisa exercitar para os nossos próximos, para o nosso futuro, para que as pessoas se respeitem. Mas quanto a isso, Fernanda, eu não estava me referindo a isso, não. Eu acho importante ressaltar, a ética é uma coisa perfeitamente compreensível para crianças até menores, assim, 2, 3 anos, você já vai, senão isso não faz, isso não está certo, isso não pode. Primeiro você explica 1, 2 vezes, mas ela é capaz de compreender. Claro que você não vai usar uma terminologia sofisticada, você vai ensinar dentro do que ela é capaz de compreender, dentro da linguagem dela, dentro do vocabulário dela. Mas a criança tem uma noção de justiça já, meio que inata, uma parte, claro. O resto a gente vai adaptar. Existem coisas que a gente percebe que a criança sabe que aquilo é errado, né? Ela, intuitivamente. Eu acho mas que a gente vai, digamos assim, você vai consolidar esse tipo de conceito através das suas próprias atitudes, que é a melhor maneira de educar pelo exemplo, né? É isso que eu ia dizer, porque isso tem relação com quais valores você defende ou não, né? Claro. Quando a gente vai discutir ética, sempre está em jogo qual é a crença, quais os valores, como é que eu me movo no mundo, para que eu possa dizer que tal comportamento se distingue do que a gente
considera como ético. Acho que a vida, por exemplo, é um valor, né, intrínseco a nós. Quando eu desrespeito a vida do outro, quando eu desrespeito a existência das pessoas, eu estou infringindo, né, um campo da ética. Quando você perguntou sobre o que fazer, né, como conversar com as crianças, eu sempre penso que a honestidade é o principal foco, porque se eu quero que meu filho, minha filha seja honesta comigo, honesto, eu preciso ser honesto com ele, né? Isso significa que eu preciso tratá-lo na sua inteireza. Nós, da área da educação infantil, digamos isso. O que significa dizer que a criança é um ator social, que ele é capaz de compreender? Quando eu discuto relações raciais, e as pessoas perguntam, em que momento eu tenho que tratar do racismo com a criança pequena? No momento em que o racismo se instituiu ali naquela relação. Então, né? Ela pode ter um ano, 2, 3, só um minutinho, 4, 5... Aquilo aconteceu, eu preciso tratar daquilo. E de outras questões que dizem respeito a essa relação que se constrói com o outro. E aí eu, pai ou mãe, preciso, né, mostrar uma forma de atuar ética para que eu possa sustentar com meu filho que ele seja ético. E nós não temos garantia, né? O pior de tudo é isso, não há garantia de que a nossa educação vá dar conta de tudo, porque nós queríamos ser superpoderosos e garantir. Não somos, mas a gente tem que trabalhar arduamente por isso, né? Educar é um trabalho árduo, porque ele é um trabalho cotidiano, ele é um trabalho demorado. Dizer para uma criança que não pode, explicar por que não pode, 1 vez, 2, 3, definir que ele não pode fazer aquilo porque ele ultrapassou os limites, tudo isso requer muito exercício. E também, digamos assim, muita coerência. Eu acho que as crianças, elas têm uma capacidade incrível de perceber as nossas incoerências, não é? Então, você falou muito bem quando disse da questão da autenticidade, e esbarra exatamente nesse conceito, né? Não apenas autenticidade, mas coerência entre o que você diz para o teu filho e o que você faz. Que aí a gente recai na questão da ética. Não é nada ético você tentar fazer teu filho acreditar numa coisa na qual você não acredita. Então, digamos, é uma batalha perdida, né, que a gente não deve empreender. Como vocês colocaram essa preocupação, o mundo está triste, o mundo está ruim. Sim, claro, a gente concorda que tem milhões de coisas negativas acontecendo, mas também tem muitas coisas boas. Então, eu sempre me pego a esse aspecto. O que eu acho que a gente deve mostrar para as crianças é que tem coisas erradas, sim, quando elas mesmas trazem para nós, né? E aí você mostra que tem muita gente que não concorda com aquilo, que não age dessa maneira. Porque a única forma que a gente tem para se defender, né, dessas coisas que acontecem no mundo, porque o ser humano é múltiplo e não é nada perfeito, né? Então, eu queria voltar aqui, que a Lu, ela deu uma pista de uma pergunta que eu adoraria que todo mundo começasse a pensar a respeito, que é sobre o letramento racial. Então, Lu, você podia falar um pouquinho sobre o que é o letramento racial e de que maneira as escolas podem trabalhar com o letramento e de que maneira os pais podem trabalhar em suas casas com o letramento racial. Bom, aí é a minha praia, né? Me pare. Eu penso que a gente tem um desafio enorme na sociedade, que é a construção dessa vivência com o outro. No Brasil, né, a relação entre negros e brancos foi uma relação sempre tensa por conta da estrutura que o Brasil teve. Então, talvez o primeiro movimento para a gente se letrar racialmente é acreditar, né, assumir que a gente vive numa sociedade racista, que negros e brancos não têm as mesmas condições e, a partir disso, se comprometer com a mudança. Então, o letramento racial crítico, ele seria esse compromisso que eu assumo socialmente com uma sociedade que queremos seja igual. Aí eu vou dar um exemplo do meu livro também. Esse livro e um outro que eu escrevi, eles são atravessados por essa questão racial. Esse especificamente trata de famílias interraciais, né? Famílias brancas que adotam uma criança negra, e que nós tivemos milhões de casos que aconteceram, milhões não, né? Mas vários casos
que aconteceram no Brasil, em que essas crianças foram vistas como não pertencentes àquele espaço. Né? Um dos casos que mais me comoveu na época foi uma criança que estava no restaurante em São Paulo, e aí os pais foram servir a comida e deixaram ele sentadinho lá. O garçom veio e retirou a criança do restaurante e colocou do lado de fora, uma criança de 6 anos. E a única informação que ele tinha é que aquela criança negra não poderia estar ali. De onde que ele tirou essa informação? Né? Disso que a gente chama do que está posto na sociedade, do que está construído no imaginário dele, que aquela criança negra estava fora do seu lugar. O lugar dela era fora do restaurante, era possivelmente como uma pedinte. Esse letramento, essa mudança de imaginário, ela é feita em vários espaços, nas imagens que a gente constrói, né? Por isso a gente fala tanto da representatividade como algo importante, na televisão, nas imagens, nos livros e na nossa convivência. Se nós somos uma família majoritariamente branca, a gente precisa se perguntar, onde estão os negros da minha convivência se eu vivo num país de 54% de pessoas negras? Se elas não estão na minha convivência, eu preciso olhar para isso, entender onde elas estão, buscá-las, né? Porque o que a gente percebe na educação infantil, eu sou professora, trabalho com as crianças pequenas, é que as crianças, desde pequenininhas, elas identificam cores. Elas sabem quem é negro, quem é branco, e, em muitos casos, já pequenas, elas revelam um desconforto por serem negras por conta desse processo, ou crianças que rejeitam a colega porque são negras. Então, a escola, a família, precisa assumir essa perspectiva do letramento, que é alterar isso que está no nosso imaginário. Nós precisamos pensar que pessoas negras podem ser médicas, podem ser professoras universitárias, podem ser o que quiserem, né? E isso vai transformando essa imagem que a gente quer colocar a população negra em determinados lugares. Geralmente, nos lugares de serviços de baixa qualificação. Eu queria só completar, você falou muito bem, explicitou realmente uma preocupação que também é minha, mas eu diria, para complementar apenas, que esse letramento, que se chama letramento racial, ele, digamos, de maneira mais ampla, seria a gente realmente chegar a um momento em que a nossa sociedade fosse de tal forma democrática, de fato, que todo mundo ter direitos iguais, independente de cor, raça, religião, seja lá o que for, né? Opção sexual, seja lá o que for, que apareça, seja compatível, né, com a nossa sociedade. Então, isso faz parte de um processo lento, né? Nós tivemos alguns retrocessos, né, quando tivemos a ditadura aqui no Brasil. Então, tudo isso atrasa esse processo de realmente você considerar que todos somos iguais, independente de como está o nosso exterior, né? Vamos falar um pouquinho sobre as novas células familiares. Então, como é que vocês três veem essas novas perspectivas das novas famílias, que são famílias diferentes, são famílias, às vezes, de 2, 3 casamentos, são famílias com pais, 2 pais, 2 mães, não se tem mais dia dos pais ou dia das mães. Como é que vocês veem nesse momento, né, onde a gente vê a homofobia, onde... Eu estou pegando pesado, né? Mas é porque eu acho que educar hoje em dia é mais delicado, porque as fronteiras, elas, ao mesmo tempo que estão rompidas, elas também estão retrocedendo para coisas que já não existem, que já não fazem mais sentido para nós. Então, os pais, os educadores, estão muito confusos. Quer dizer, alguns não, né? Alguns poucos não. Mas, assim, como avó, eu já me sinto confusa. Então, eu queria perguntar para vocês como é que essas novas 1000 configurações e opções sexuais na escolha do seu dia a dia. Como se educa, como se fala, como se ouve, tanto as crianças quanto os adolescentes. Cara, sabe uma coisa engraçada?
eu falo sobre todos os assuntos, né, lá em casa, assim como eu falei, dependendo do assunto. Mas eu tenho exercitado muito a escuta, ultimamente. E eu escuto muito os meus filhos, e eles têm trazido esses assuntos. Então, está sendo muito interessante isso, porque a gente todo dia vai para a escola e tem o assunto do dia. E aí a minha filha fala, vamos falar hoje sobre machismo? Ela propõe um assunto. E eu sempre penso assim, hoje eu vou falar sobre natureza. Sei lá, hoje eu vou falar sobre a feira, que eu quero levar eles na feira. Porque a feira também está sumindo. Eu lembrei que eu ia com a minha mãe na feira, comprava fruta e tal. E hoje em dia, o hábito da feira, ele não é tão comum. A não ser bairros que tenham feiras próximos. Enfim, fui para a feira, nada a ver. Então, ela tem trazido uns assuntos. Feminismo, machismo, racismo. E eu estou achando tão lindo. Porque eu acho que essa geração também, cada vez mais novas, as crianças, elas têm ficado atentas a esses assuntos todos, né? E o que para a gente ainda causa um estranhamento, ou uma dúvida, ou um questionamento, para eles não causa. É porque eles convivem desde bebês quase, com mídias que... Bom, eu não vou falar de você, que é muito mais nova que eu. Mas, por exemplo, eu me lembro que da minha infância... eu morava numa vila no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu morava numa vila também. E é uma coisa incrível, que era uma vila com 16 casas, então a primeira pessoa que comprou uma TV, gente, virou assim um rei, né? Eu me lembro que a vizinha era até muito legal, ela abria as janelas, que a televisão ficava na sala, e as crianças todinhas, imaginem vocês, né? Não tem nem televisão em casa, nenhuma. Então, nós não tínhamos. Então, ela abria um janelão e botava a TV de um jeito que nós todas podíamos ver domingo o Teatrinho Troll. Não sei se alguém é desse tempo aqui. Mas, gente, era impressionante como é que isso era uma coisa que hoje, ter TV, é tipo ter fogão em casa. Né? Mas a gente tem vários amigos, vários casais de amigos com umas outras formações de família. E a gente convive com várias pessoas, né? 2 homens que adotaram uma criança, 2 mulheres, várias. E aí a gente tem um casal de amigos, 2 homens, que um disse assim para o outro, todos conversando, Luísa, todo mundo na sala, e ele falou, porque a família dele proíbe, não gosta, contou uma história. E a Luísa ficou assim, com uma cara de estranhamento. Aí eu falei, Luísa, você está entendendo? Ele está dizendo que contei a história. Explicando, né? E ela falou assim, mas eu não estou entendendo onde é que está o problema disso. É isso que eu estava falando. Eu não estou entendendo qual é a questão. Aí a gente ficou assim, realmente, qual é a questão? Eu acho que a melhor forma... Se eles se amam, está tudo certo. Então, eles mesmos... Exatamente. O que pra gente, às vezes, é uma coisa que a gente necessita explicar. Não precisa e fazer falar. uma aula às vezes ela não didática, precisa ser né? explicada assim, porque eles têm um entendimento tão grande. Exatamente. Se você olhar para isso com naturalidade, o teu filho vai olhar com naturalidade, sabe? Porque, na verdade, é isso. Não precisa você, para uma criança de 5 anos, explicar, nem entrar na questão de heterossexualidade, homossexualidade, porque, como eu disse antes, isso está acima da possibilidade de compreensão dela naquele momento, daquela faixa etária. Mas se você, no teu dia a dia, olhar isso com naturalidade, isso não te despertou nenhum tipo de questionamento, se a tua filha trouxer, você vai dizer assim, não, aquela família é assim, tem 2 pais. Não, aquela família é assim, tem 2 mães, acabou. Então, isso ela vai entender. E ela vai entender a mensagem que está por baixo disso, subliminarmente, que isso é natural. Sem que você precise ficar fazendo uma doutrinação ou uma aula, né, que a criança não está ainda com capacidade de entender. Mas eu acho que é um desafio para nós, né, nesse momento. Com certeza. A gente precisa conviver, precisa estar aprendendo. Eu acho que tem um letramento aí, que no caso não é racial, mas é um letramento de convivência com outro que não sou eu, né? Então, eu acho desafiador, às vezes nos assusta. Muitas pessoas, eu acho que a possibilidade desse retrocesso que a gente está vivendo agora tem a ver com esse medo, com esse susto que as pessoas levam, quando você
passa a ver que existem outras existências. Existem outros corpos, existem outras famílias, existem outros modos de amar que você nunca imaginou que ser possível. Isso é um novo e ele assusta a gente, né? E o medo, às vezes, faz com que a gente recue. Eu estou apostando que vai ser um recuo pequenininho e a gente vai avançar, porque não dá mais. As famílias, todas as nossas famílias, eu acho que todas terão pessoas que são homoafetivas, que amam de forma diferente, que fazem opções distintas. E a gente não vai poder dizer não para essas pessoas. Eu não quero viver com você, né? Você não é mais meu primo, você não é mais meu filho. Essa dor que as pessoas vivem, eu tenho uma amiga trans, é impactante. E é só a convivência com o outro que faz a gente amar o outro. É só a interação que vai me permitir ver que aquela pessoa também, né, tanto quanto eu, sofre, sorri, ama. Então, eu acho que esse medo que a gente tem do que o meu filho será, né, a gente precisa aprender a superar. Talvez lendo os livros da Tânia, né, lendo os livros da Fernanda, os meus, mas a gente precisa enfrentar o medo. Olhar para o medo e falar, olha, por que eu acho isso estranho? Porque se eu não olhar para mim também, né, e rever e assumir que eu acho estranho, e assumir esse estranhamento e querer superá-lo, a gente também não supera, porque tem um estranhamento. Meu filho, ele assumiu a identidade dele como um menino bi, e a primeira vez que eu o vi beijando um outro menino, confesso a vocês, achei estranho. Eu nunca disse, não, você não vai fazer isso, não, isso aqui. Não, eu nunca disse isso, porque eu não acredito nisso, mas eu achei estranho. Eu tive que aprender a conviver, né? E o dia que ele apresentou o namorado dele para meu pai e para minha mãe, eu achei tão linda a coragem dele, porque ele sabia que o meu pai e a minha mãe, que é de uma geração muito anterior à minha, ia achar meu pai talvez inadmissível aquilo. E foi mais bonito ver o meu pai, que o meu pai não falou nada, tratou o namorado dele como um menino, como ele era. E aí eu falei, puxa, o amor é incrível, né? Porque eu tenho certeza que o que fez o meu pai receber aquilo de forma tão tranquila foi o amor que ele sente por mim e o amor que ele sente pelo meu filho. Então, acho que a gente precisa enfrentar os nossos estranhamentos, precisa enfrentar os nossos medos, porque a gente tem que apostar na vida. E a vida é isso, né? As pessoas são maravilhosas, têm opções sexuais diferentes, e isso não pode fazer com que elas se transformem num monstro a ser destruído, a ser morto. O Brasil é o país que mais mata trans. Nós não podemos achar que a gente vai construir uma sociedade saudável com essa realidade. Pessoas que estão passeando pela cidade e que são agredidas. Elas não fizeram nada para aquelas pessoas, além de existir. Então, eu acho que a gente tem que assumir o nosso estranhamento e o nosso medo para mudar. Legal. Eu também estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, sobre a questão do contato. Né? O que acontece? Houve um movimento no Rio, não sei se vocês lembram, a favor do coco nas barracas. O que era o coco nas barracas? Era a nossa cultura de tomar o nosso coco na barraca. O que está acontecendo hoje? As crianças estão tendo pouco o olhar do pai e da mãe para elas, porque o olhar do pai e da mãe, esse contato, está no celular. Então, o nível de crianças com problemas de atenção, o nível de crianças com problemas de afeto está crescendo muito. Então, de que maneira vocês três trabalham a ideia do contato permanente? De como ignorar, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito nos restaurantes, são os bebês com os celulares dos pais. É como se os bebês não fizessem parte daquela comunhão, daquele almoço, daquele jantar em família. Se livra do bebê, deixa o bebê se distrair com... Olha como é bonitinho, ele tem 1 ano e meio, mas ele já mexe no celular. Ai, que legal! E por aí vai, né? Vai o tablet, vai o computador, e os pais cada vez mais afastados desse contato amoroso, desse contato visual.
Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Olha, eu tenho 2 filhos, né? A Luísa e o Bento. Eu tive a Luísa, eu escrevia minhas experiências no blog, Cheguei ao Mundo, que é o meu blog de maternidade, e aí fiz o livro, Meu Jeito de Ser Mãe. Ela tem 9 anos. Aí eu tive o Bento, que tem 3 anos. Aí agora eu estou pensando em escrever o livro que chama Meu Jeito de Ser Mãe Mudou. Porque todos esses aspectos que eu consegui realizar com a Luísa, como, por exemplo, não inserir o desenho no restaurante, eu não estou conseguindo, não. No segundo. Tá bem difícil, porque, além deles terem personalidades diferentes, ele tem uma energia muito diferente da dela, que, às vezes, para a gente ter aqueles 5 minutos no restaurante comendo a comida, tem que ter o desenho. Então, eu estou nesse conflito. Estou me assumindo aqui, gente, uma terapia. Eu gostaria muito de não dar nem 5 minutos, mas, às vezes, Karen, para a gente poder comer 10 minutinhos, mesmo que a gente faça um revezamento, tem que rolar rapidinho. Joga aqui esse joguinho 1 minutinho, só para a mamãe comer um negócio. Então, eu estou com esse conflito, mas eu fico arrasada. Porque eu falo assim, eu não podia ter dado. Eu falei que eu não ia dar. Mas aí chega na hora e fala, tá bom, só um pouquinho, entendeu? Olha, é difícil, gente, não me julga. Fernanda, eu acho muito... Eu tô lendo contrário. vários livros, educação positiva, parentalidade positiva, fiz cursos. Eu tô tentando, mas eu tô cortando um dobrado. Você não está lendo esse? Ô, Fernanda, você não está lendo esse? Vou ler esse Amanhã, hoje. amanhã. Ainda bem. Esse aí, se você sortear, já vou ficar aqui para você Tá me bom. sortear. Não, gente, brincadeiras à parte, eu queria te parabenizar pela tua coragem de ter dito o que você disse. Porque, realmente, cada filho é um filho. Se você resolver daqui a pouco ter outro, você vai escrever outro. Não vou ter outro, não. Mas o que eu quero dizer da verdade é que às vezes é importante a gente estabelecer regras, realmente. Então, eu sugiro veementemente aos pais que não deem internet, não há acesso à internet. É diferente de dizer, mas todo mundo tem celular na escola do meu filho. Uma coisa é você dar um celular, outra coisa é eles não vão querer o celular sem web. Mas a verdade é que nem nós, como vocês mesmas já testemunharam aqui, né, nós todos temos momentos em que a gente fica, gente, como é que eu vou responder isso? Há coisas que chegam a nós pela internet, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, mas nós somos adultos, a gente é capaz de parar, esfriar a cabeça, ou pelo menos espera-se que nós, na idade adulta, tendo maturidade, a gente seja capaz de parar e pensar, peraí, nossa, esse cara está me ofendendo do nada, está me agredindo pra caramba, o que eu faço? Porque a primeira tendência da gente é defensiva, também atacar, mas não, porque depois que botou, não tira mais. Então, eu sugiro muito fortemente aos pais, não deem acesso à web aos seus filhos antes dos 7 anos. Aí você vai dizer, mas é um absurdo. Não, eu não estou dizendo não deixe ele jogar joguinho, ele pode jogar joguinho. Mas aí ele vai dizer, eu quero jogar joguinho com o meu amigo que mora em São Paulo. Aí você, mas o que tem de mais? Tudo bem, desde que você esteja do lado, e a gente não vai ter tempo, não é? Não, mas eles não têm telefone, iPad, eles não têm deles. E é sempre com supervisão quando acontece. Mas aí é diferente. Se você tem essa condição, mas veja bem, cuidado, porque eles... Gente, eu li recentemente um artigo que foi um estudo feito com jovens, e eu não estou com os números exatos aqui, mas era algo em torno de entre 75% e 80% dos jovens entrevistados, que era entre 14 e 24 anos, que confessavam com a maior candidez que sempre fizeram coisas escondidas dos pais. E, evidentemente, em relação à web que nós estamos falando. E que minimizam a tela assim que eles entram. Então, o pai pensa que você está jogando um joguinho, mas ele estava bem no site pornô, ou falando com alguém. Então, gente, não é
uma coisa fácil de decidir, mas também é muito mais difícil você retirar depois de você já ter permitido. Então, eu sugiro que vocês, até que você realmente tenha segurança de que eles estão mais maduros, eles serão capazes de reconhecer certos perigos que eles não vão ser capazes, né? Então, cuidado. E se vocês decidirem permitir, todos nós temos o direito de decidir a nossa vida, então, tudo bem, quer decidir, pelo menos esse computador que ele utiliza tem que ficar na sala, ou, enfim, um lugar que vocês estejam com acesso, certo? Para que vocês, de fato, possam supervisionar. Recentemente, nós tivemos casos no Brasil, 2 casos em Manaus, de meninas que marcaram encontros pela web e foram estupradas e assassinadas, alguns anos atrás. Outro dia, no Espírito Santo, um menino se suicidou porque os pais proibiram 1 semana de usar a web. Então, vejam, não é uma decisão fácil, são os novos desafios realmente, mas é importante que vocês conheçam esses fatos que eu relatei aqui, existem muitos outros, mas não é assim, alarmismo, sabe? Eu não estou falando uma coisa para ninguém ficar com medo, apenas saibamos que há riscos e graves. Então, pensem bem antes de dizer o sim e estabeleçam seus nãos, para que vocês possam, de fato, segui-los, né? Dizer o não e depois exigir o cumprimento desse não. Olha, eu acho que é um desafio mesmo, é muito difícil, e eu ia até falar, a gente talvez pudesse perguntar para alguém, porque o meu filho tem 18, então ele viveu uma fase, né, que não era tão presente assim. Mas, de todo modo, sempre foi um leitor ávido, lia muito. E chegou uns 10, 11 anos, ele só queria jogar, e eu pirei. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Li todo dia à noite, na cama, conversei, comprei livros, e agora não quer ler, o que aconteceu? E aí eu comecei a conversar com ele. Filho, quanto tempo você está jogando? Quanto tempo você está lendo? Fiquei numa marcação muito forte, até um dia que ele falou, chega, não aguento mais você ficar fazendo isso comigo. Eu quero fazer isso agora, eu estou com vontade de fazer isso. Eu falei, não, então vamos tentar limitar. Porque tem um momento, e as crianças hoje, antes você falava não, e era não, né? Essa possibilidade do proibido, né, e de fazer proibido, está muito mais possível. Então, eu sempre tentei muito negociar com ele, dizer, olha, por que não? Né? Por que você não deve fazer isso? Quanto tempo você vai ficar? Aquela história das 2 horas, eu não conseguia. Ele ficava 3, 4 horas. Mas aí eu comecei a, vou pôr entre aspas, perder meu tempo com ele. Então, eu falei, então eu quero fazer junto com você, vamos fazer algumas coisas. E até hoje, ele escolhe as séries que ele quer ver, por exemplo, e a gente sempre tem uma série que nós vemos juntos. Eu tenho umas séries que eu acho um saco, mas eu vejo junto, sento lá, a gente senta no sofá, ele tem hoje, acabou de fazer 18 anos, né, mas tinha 17 até dia 31 de agosto, a gente senta de mãos dadas, ele é aquele... eu esqueci o nome agora, mas eu estou vendo até o Game of Thrones, que eu não tinha visto, mas estou vendo. Até então, que esse não é dos piores, não. Eu estou gostando no final, sabia? Mas eu acho que a gente tem que dar tempo também para os nossos filhos, sabe? Porque a vida é muito cheia de trabalho, a gente trabalha demais, chega em casa morto de cansado, você só quer um tempo para você, né? Porque você precisa respirar. E eu também digo às vezes para ele, agora eu quero um tempo para mim. Mas eu gosto muito de gastar tempo com ele. Eu gosto de sentar e ouvi-lo, ele conta as histórias, eu gosto de... também respeito o tempo dele, mas gosto de fazer coisas que ele gosta de fazer, não que eu goste, mas eu acabo aprendendo a gostar das coisas porque ele propõe. Então, eu penso que é um jeito, né? Não tenho receita, não, porque é desesperador quando ele começa a se dedicar 1000 horas para aquele computador, para aquela internet, você fica meio desesperado. Não, eu né? ia falar que é interessante essa coisa da diferença dos filhos. Tem filhos que você tem mais facilidade desse diálogo, a minha filha, por exemplo, ela lê muito. Eu não tenho problema
do celular ou da internet com ela. O iPhone dela é o gibi. Ela ama gibi. Então, ela fica no gibi igual um iPhone. Igual a gente fica no iPhone, ela fica no gibi. Né, Lu? Mas o meu pequenininho gosta muito. Ele arrasta o dedinho assim na própria televisão. Aqui, ó. Tenta fazer assim na televisão. Porque já é dessa geração também. Claro. Né? Que já nasce sabendo ligar, sabendo mexer, vendo a tecnologia. É muita informação, né? É uma linha muito tênue da gente saber botar os limites. Eu estou de olho muito nesse livro. Na verdade, eu sempre digo que ter filho é um projeto diferente dos outros, porque é um projeto de horário integral durante 30 anos. 30, hoje em dia 30. Estava achando que eu já tinha tá conseguido? Bom. Não, porque na verdade eu brinco, porque o que a gente está vendo hoje com a geração neném, né? É uma coisa seríssima que está acontecendo hoje, não é no Brasil, isso é no mundo. São jovens que nem estudam nem trabalham, mas não é devido ao desemprego, que no Brasil está alto. É devido ao fato de que decidiram que a escola é muito chato, entre aspas, o chato, mas eles falam assim mesmo, escola é chata. Uma vez eu estava numa entrevista, ainda no programa da Silvia Popovic, e era sobre, meu filho não quer estudar. Olha quanto tempo já tem isso. Crianças que, de repente, dizem assim, não vou estudar mais. Então, o pai, até a 9ª série, como existe a lei da obrigatoriedade, não, tem que estudar. E depois, dali em diante, ele não tem mais argumento. Por quê? Porque você não formou o conceito. Porque você não promoveu essa interiorização de que vai, sim, ou estudar ou trabalhar. Então, é muito importante que a gente tenha a noção de que, hoje, 20% dos jovens entre 14 e 24 anos está tendendo a abandonar os estudos e também não quer trabalhar. Por quê? Porque vive de mesada do papai e da mamãe, é ótimo, né? Porque se não acaba nem o ensino médio, vai conseguir um emprego de que valor de retribuição salarial? Um salário mínimo. Às vezes os pais dão uma mesada quase desse valor. Então, às vezes, nem 30 anos chega. Então, se você quer que o teu projeto finalize o TCC da gente em casa, meu filho está ciente, e isso é importante, é um limite que a gente coloca para ele. Ele precisa saber que ele tem casa, pai, mãe, mesada, até tal momento, certo? E as regras podem mudar, caso ele não corresponda ao que está sendo combinado, né, digamos assim. Então, eu acho muito importante que eles saibam que existe um tempo para continuar dependendo de papai e mamãe. Mesmo que isso nos doa muito, como você falou, Fernanda, também. É claro que eu sei que nenhum de nós estabelece limites com prazer, alegre. A gente gostaria de deixar tudo, porque realmente quando o nosso filho olha para a gente feliz, alegre, ai, que bom, mãe. É tudo que a gente quer na vida, né? Que eles nos amem, que eles nos adorem. Mas, às vezes, a gente precisa realmente que eles hoje fiquem meio aborrecidos conosco, porque no futuro eles vão nos agradecer. Isso é fundamental. Eu tenho um filho de 46 anos e outro de 38. Ambos estão independentes, trabalhando. Eu não estou querendo me colocar como modelo de ninguém, não. Mas eu quero dizer para vocês apenas que funciona, sabe? Eles sabiam, o mais velho brincava comigo assim, mãe, eu sei que eu tenho um tempo de validade aqui. E isso não era dito, eu nunca disse para eles assim, até tal idade vocês têm... Não, nunca disse. Estava implícito, como a gente colocou aqui no início do debate, essa questão de como que você ensina a ética, como é que você ensina os valores. Um valor que ficou bem claro para eles foi isso, o tempo de validade, né, daquela mordomia toda. Eles sabiam que tinha uma hora que eles iam ter que cuidar da sua vida, né? Deixa eu falar uma coisinha em cima disso. Eu acho que um tema muito delicado que está acontecendo nesse exato momento, e que todos nós que estamos sentados aqui já de alguma forma nos sensibilizou, a culpa é dos pais. Então, eu queria falar rapidamente sobre um exemplo que aconteceu numa escola que o meu filho estudava,
que vários pais foram contra um menino que fumou maconha e que foi pego do lado de fora da escola. E os pais fizeram uma reunião para expulsar o menino da escola. E a mãe de um deles falou assim: então quer dizer que se você pegar o seu filho fumando maconha na sua casa, você vai expulsar o seu filho da sua casa? Então a pergunta é: a culpa é dos pais? O que acontece na adolescência que de repente aquele filho que você criou todo comportadinho, de repente muda e você fala: ué, que filho é esse? Eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo já ficou muito culpado nessa vida de pai e de mãe. Muito culpado. O filho não vem com bula, nem o pai. Né? Eu não sei. Se eu pensar na diferença entre o meu primeiro filho e a minha segunda filha, eu não sei com qual eu errei mais. Então, assim, não me ensinou o primeiro para o segundo, porque eles são completamente diferentes. Então, eu queria que vocês falassem sobre a culpa é dos pais. Posso eu começar, tenho um livro, Tânia? só quero dizer que eu tenho um livro chamado Educar Sem Culpa. Exato. Porque a culpa é realmente algo que nos amordaça, que nos impede, que nos tolhe. Então, eu acho que, na verdade, o subtítulo é A Gênese da Ética. Então, o que eu tentei estabelecer nesse livro, fazer as pessoas compreenderem do ponto de vista educacional, é que enquanto a gente fica com medos e culpas, né, e a gente não desenvolve o nosso projeto ético com os nossos filhos com vigor, não é com castigo físico, nem nada do que se falava no passado, mas apenas com segurança e, às vezes, até necessariamente com algumas sanções educacionais, dificilmente você vai realmente conseguir aqueles 30 anos para depois você dormir no teu sono. Ai, fiz o meu papel. É claro que cada filho é um, é claro que a gente não pode garantir nem jurar para ninguém que tudo vai dar certo, mas eu posso dizer uma coisa para vocês: se a gente não lutar desse jeito, aí é que vai dar errado, com certeza. Vamos lá. Eu assim, sempre fui uma mãe culpa. A minha primeira filha eu tive muita culpa. Acho que a primeira você ainda não sabe lidar com a culpa. Agora eu sei lidar melhor com a culpa. Não que eu tenha menos culpa, mas eu lido melhor com ela. Sabe? Eu aprendi a lidar com a minha culpa. Eu trabalho ela na minha cabeça para que eu reverto ela em outras coisas, a culpa. Mas o que mais me preocupa hoje com uma filha de 9 anos é a tal da adolescência. É essa questão que a gente nunca sabe se todo esse processo que a gente viveu até aqui, ele vai dar certo. Ou a ponto da pessoa dizer aonde eu errei. Então, realmente, hoje, que a minha filha vai fazer 10 anos, eu rezo e torço para que todo esse processo que eu vivi com ela, todo esse espelho que eu sou, esse exemplo que eu dou diariamente, para que ele se reflita na tal da adolescência que está chegando. Mas também estou tensa com essa adolescência. Mas, olha, eu acho porque que eu você dei vai muito ter uma trabalho boa para minha surpresa. mãe na adolescência. Não, mas, Eu gente, dei. dá trabalho. Eu dei. Não existe criar A minha mãe filho acha que eu sem vou trabalho. que eu vou pagar todos os meus pecados. Minha mãe acha. Não, eu não, sempre- não Ela acredito. fala isso para mim. Às vezes eu penso, quando eu falo do Fabiano, ainda bem que você será pai um dia. Exato. Mas eu acho que até o título poderia ser revisto, A Culpa é das Mães. Eu acho que muitas das coisas recaem sobre as mulheres. Né? A forma como o Brasil pensa educação e boa parte do jeito que a gente se constitui é para que nós, mulheres, a gente arque com tudo que deu errado. Então, acho que um dos primeiros movimentos que a gente precisa fazer é esse, né? Da gente se perdoar como mulher, saber que pai também tem responsabilidade e se tiver alguma coisa errada, o pai também errou nesse processo, porque senão a gente pega tudo para nós e aí é muito mais difícil a gente superar isso. Eu também... Eu não pego, não. Pois é. Eu não Mas pego. O que deu não- errado é não a- foi culpa minha. Não só é a não. norma, né? A norma, ainda hoje, é das mulheres se sentirem mais culpadas na educação. verdade. Eu também aprendo, como você, a não pegar ou a rever, porque tem muita coisa que a gente acha que... O dia que meu filho negou pipoca para o amigo dele, eu fiquei mal. Ele foi ao cinema, o amigo não tinha dinheiro,
E ele não dividiu a pipoca dele. Eu falei, como assim? Né? Eu posso comprar 30 pacotes de pipoca para você? Então, aí eu fiquei muito mal como mãe, que eu falei, fracassei nesse processo de educar esse menino, né, na solidariedade. Aí conversei, briguei, fiquei brava. E aí eu falei, não, então às vezes a gente, mesmo sem querer, né, Tânia, se culpa por coisas que você acha que deveriam ser diferentes. Mas o nosso filho está no mundo. Nossas mães já diziam que a gente cria os filhos para o mundo. Então a minha aposta é sempre que esse menino vai ser um bom rapaz, vai fazer medicina, que vai ser um médico solidário, etc. E eu não tenho certeza disso, porque o mundo está aí e as possibilidades de escolha agora é muito mais dele do que minha. O que eu faço com isso? Eu tenho, né, um certo orgulho de pensar, eu fiz o meu melhor, eu faço o meu melhor. E espero que isso dê certo, mas também sei que se não der certo, a culpa não é só minha, é do mundo. Eu acho que um pouco dessa culpa, ela tem a ver com a gente ficar exigindo uma perfeição. Eu fiquei muito tempo querendo ser a mãe perfeita, tentando ser a mãe perfeita. E aí depois eu entendi que a mãe perfeita não existe. Todas nós somos mães. Umas mães fazem parto normal, outras cesárea, outras amamentam, outras não conseguem amamentar, outras são casadas, outras se separam. E aí, quando você entende que a mãe perfeita não existe, que você é a melhor mãe que você pode ser naquele momento, isso facilitou muito para mim. Porque aí hoje, mesmo na culpa, eu estou trabalhando, eu não posso chegar em casa, eles já dormiram. Tudo bem, hoje não pude ser essa mãe, mas amanhã eu vou poder ser. Eu fico exercitando a melhor mãe que eu posso ser e não exigindo de mim ser uma mãe que às vezes eu não posso ser. E mãe erra também, né? E mãe erra muito, mas erra tentando acertar. Eu gostaria de acrescentar uma coisinha aqui na sua fala, que é o seguinte, é importante, além dessa questão de se culpar ou se perdoar, ou se dividir com o marido, ou seja lá com quem você divida a criação dos seus filhos, eu acho que mais importante é a gente entender que esse processo ainda não acabou, nunca. Porque educar, a gente também está em processo de educação. Nós próprios, adultos, né? Nós estamos sempre aprendendo. Então, essa questão desse exemplo que você deu, do teu filho, realmente é porque a gente idealiza, né, também um pouco a nossa capacidade. Eu só queria dizer para vocês que tem estudos recentes que mostram que, à medida que a criança vai crescendo, especialmente hoje, devido às novas tecnologias, nós temos hoje cada vez menos influência sobre os nossos filhos. Deixa eu explicar melhor, para vocês entenderem bem. Até 7 anos, a nossa influência é imensa. Tá? É quase que um milagre, tudo que a gente consegue. Agora, a partir dos 7 anos, porque até 7 anos, mais ou menos, tudo que a criança quer é pai, mãe, ou quem cria, e os seus brinquedos. Não é fofo isso? Eu acho demais. Assim, o mundo deles meus brinquedos, papai e mamãe, ou papai e papai, não importa, né? Então, essas duas perspectivas são as que têm mais peso. A partir dos 7 até mais ou menos uns 11 anos, Fernandinha está com medo da adolescência, mas, na verdade, de fato, ele vai começar a, paulatinamente, ter um percentual de influência menor. E, na medida que ele chega na adolescência propriamente dita, que é o período mais difícil e mais perigoso, de 14 a 17 anos, que eles sofrem mais influências externas, e o nosso percentual de influência praticamente se reduz a algo em torno de 7 ou 8%, comparando com as outras influências externas que vêm da sociedade e das mídias, que por trás das mídias existem os interesses financeiros, econômicos, que não estão nem um pouco preocupados com empatia, com solidariedade, estão preocupados em ganhar mais, em lucro. Então, o que eu quero deixar aqui, né, nessa minha fala é a certeza de vocês deve ser a seguinte: hoje, até
quando eu puder, eu tenho que influenciar meus filhos. Quanto mais cedo, por isso eu acho, Fernanda, que você não vai ter problema, porque eu já conversei um pouquinho com a tua bonequinha, embora foi rápida a conversa, mas a gente sente que já está preenchido esses vazios, né? Que a criança, quando nasce, ela é hedonista e egocêntrica. Ela não tem ainda a capacidade de discernir o que é perigo. Por isso que eu digo que é tão importante a gente olhar cada idade dentro do seu potencial, do que ela é capaz de entender, e aproveitarmos essas chances, sabendo que até 10, 11 anos, a nossa influência ainda é substancial. Até 7 nem se fala. Dos 7 aos 11, 12, já diminui. E dos 12 em diante, você vai dividir com todas as outras coisas da sociedade. Então, não podemos perder tempo. Em síntese. Só arrematando aqui, dentro dessa história de 14 em diante, da adolescência, que a gente vê que é quando os adolescentes entram na baixa estima ou na autoestima. Então, eu pergunto aqui, que é na baixa estima que você consegue fazer todos os tipos de besteira, né? Então, você vai se juntar com aquela pessoa que vai te influenciar um pouco mais, porque tem mais força do que você, ou porque você quer ser igual àquela pessoa. Então, a minha pergunta para vocês é: elogio para fortalecer a autoestima, ou se o elogio vira excesso e se fortalece a autoestima excessiva? Olha, eu acho que o elogio tem que ser honesto. Eu elogio quando ele merece elogio. Exato. Meu filho, né, a tia está ali, ele é um menino, eu como mãe, enfim, acho ele maravilhoso. Mas eu sempre fui muito positiva, assim, o que ele fez de errado eu fazia. Por exemplo, quando ele fez isso, eu falei: olha, você fez uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, porque isso não se faz. E quando ele faz coisas legais, eu elogio. Então, acho que elogio é a coisa do equilíbrio, que a Fernanda falou. Né? Não dá para elogiar tudo, fez coisa feia, está bonito? Não, o que está feio, está feio, o que está bonito, está bonito. Confesso que eu exigi, num dado momento, muito dele. E ele foi, né, teve um tempo que ele fez uma terapia, quando eu me separei, etc. E a psicóloga falou uma coisa muito legal que serviu para mim, não para ele. Deixa ele ser 1 em 1 milhão. E isso fez uma diferença gigantesca na nossa relação, porque ele tinha um pai e uma mãe muito exigentes com ele. Então, ele já é fora da média, mas ele queria ficar mais ainda. Quando eu permiti que ele fosse 1 em 1 milhão, ou seja, né, alguém perdido na multidão, eu acho que as coisas ficaram mais tranquilas. Então, eu acho que isso me ajudou a pensar no equilíbrio. Então, não foi assim, eu não nasci pronta, sabendo que devia elogiar quando tem que elogiar e exigir também, né, quando tem que exigir. Eu aprendi a ser o mais honesta possível com ele nessas coisas. Mas, claro, que a mão pesa sempre na valorização. Você quer que seu filho se sinta valorizado, mas eu sempre tentei, depois disso que eu aprendi, ser honesta com ele. Acho que essa é a Eu receita. acho que você tem toda a razão. Na verdade, você, quando decidiu que ele era 1 em 1 milhão, você já tinha feito todo o trabalho da infraestrutura, né? Então, na verdade, o que a gente tem que se preocupar é o seguinte: nós não podemos ter certeza de nada, como vai ser o futuro. Mas a gente pode ter certeza de que vai dar errado se você não fizer o teu trabalho de casa, como você falou, né? Realmente, a gente tem um serzinho moldável até tal idade, mais ou menos de acordo com a personalidade, como a Fernanda colocou. Cada filho é o outro já está um pouquinho mais complicado, mas isso não quer dizer que você não vai ganhar essa parada, porque você vai descobrir que cada criança tem um caminho para o seu coração, tem uma coisa que funciona, que não funciona com um, funciona com o outro, e a gente vai tateando até descobrir esse caminho. Agora, sem dúvida, eu afianço a vocês, se vocês deixarem correr frouxo demais, o resultado é muito mais perigoso do que ele precisar se sentir 1 em 1 milhão, porque antes ele já soube que ele tem alguns compromissos. A nossa tendência, o nosso amor
pelos nossos filhos faz com que a gente tenha, digamos, a tendência a dizer assim, mas tadinho, ele fez tudo o que ele pôde. Nem sempre. Muitas vezes ele não fez. Então, gente, eles zangaram com o que eu falei, né? Alguma criança não gostou do que eu estou falando. Funciona? Alô, alô? Eu vou entrar aqui um pouquinho, porque a gente tem só mais 15 minutinhos. Então, eu vou falar aqui as perguntas de algumas das pessoas do público. E não vamos poder entrar, eu acho, no tema que eu queria muito, que é da alienação parental. O quê? Da alienação parental. Então, a Mônica Japiaçu pergunta: tenho várias amigas que reclamam que seus filhos, entre 12 e 14 anos, não ajudam em nada em casa, mas os pais não os ensinaram a ajudar desde cedo. Que conselho vocês dariam para eles? Eu não tenho nenhum. E estou querendo conselhos também. Olha, eu acho que a gente tem que fazer o que eu chamo de acordo. Mas, assim, não é um acordo assim tão democrático, entendem o que eu estou dizendo? Eles têm que saber que eles têm não apenas direitos, mas deveres também. Mas desde pequeno, né? Desde pequeno. Não é só nessa idade de 12 anos. Lógico, mas pode acontecer, como acontece às vezes, que algumas famílias levam muito, né, deixando correr frouxo demais, e depois não há dúvida nenhuma que na adolescência você começar a dar limites, a estabelecer os seus deveres também, é mais difícil. Então, eu aconselho, como já falei, vivamente a que a gente encare esse desafio o mais cedo possível, sem nenhuma neurose nisso. Apenas entender que a gente dá tudo que nossos filhos precisam, nós que estamos aqui somos privilegiados, eles têm casa, comida, educação, carinho, amor. Então, por que eles não vão ter também alguns deveres? Então, não tenham medo de estabelecer uma relação de troca, de fato, né? Eles recebem tudo isso. Em troca, o que eles têm que dar? Pelo menos estudar direitinho, cumprir as tarefas escolares, arrumar sua cama. À medida, eu sempre digo, eu brinco o seguinte, quando o teu filho fizer anos, né, aniversário do filho, toda vez que eu digo, isso é alguma criança por trás disso. Alô, alô. Ih, está funcionando. Mas o que eu digo é o seguinte, quando for aniversário do seu filho, não compra 300 presentes, primeira coisa, compra um. Mesmo que você possa dar 10, dá um. Dê um tempo para ele desejar. Segunda coisa, quando ele fez mais um aninho de vida, ele ganha a festa, ganha, sei lá, o passeio, seja lá o que ele queira, tudo bem. Mas, além disso, ele ganha uma nova responsabilidade, de acordo com a idade. Porque a gente não ensina a responsabilidade do dia para a noite. É no dia a dia, como a gente colocou desde o início. Então, é no dia a dia que você deve estabelecer regras, limites, sanções. Lembro bem, sanção não tem nada a ver com trancar em quarto escuro, bater, né, espancar, muito menos, Deus me livre. Mas é simplesmente ele entender que ele também tem alguns deveres para com os pais. Certo? Legal. Isso é educar sem culpa. Só um minutinho. Lúcia, pega aí. Eu acho que o conselho, como a Tânia falou, comece já, né? Se você não começou antes, comece já. Porque é sempre uma troca mesmo e uma responsabilização. Lá em casa, por um longo tempo, a gente teve uma pessoa que fazia as coisas. Então, é uma tendência, às vezes, a pessoa está lá, também por conta da forma como a gente entende os empregados domésticos, a gente trata quase como uma pessoa que tem que fazer tudo. O Fabiano sempre teve que guardar os brinquedos. Reclamava, mas guardava. Eu guardava junto, depois ele vai guardando. E não podia bagunçar a casa, porque eu vejo muita gente que a pessoa vai limpar a casa na segunda, o que as pessoas fazem? Deixa tudo bagunçado, porque segunda-feira tem a pessoa para limpar. O que você está ensinando para os filhos, né? E agora, antes, ele estava no cursinho, a obrigação dele era... Agora a gente não tem mais ninguém que faça limpeza todos os dias, só de vez em quando. A obrigação dele era lavar a louça.
Aí ele falou, ai, mamãe, no cursinho está muito difícil, eu estou estudando muitas horas, você troca comigo? Eu falei, troco. Eu vou lavar a louça para você, então você vai lavar a roupa, que é mais fácil, né? Uma vez por semana, bota na máquina. Aí a minha irmã chegou em casa um dia, ele estudando, coitado, né? Ah, eu acho que eu vou lavar a roupa para ele. Eu, não, a roupa é dele, ele que tem que lavar, porque ele também mora na casa. Mas eu confesso que às vezes eu tinha dó. Ah, ele está estudando 8 horas por dia, 10. Não me custava lavar essa bendita dessa roupa, mas qual seria o custo educacional para ele? Então, acho que, às vezes, a gente tem essa tendência, né, de não querer pôr a criança para fazer algumas atividades, porque para nós não custa nada. E aí você deixa isso, vai adiando isso, mas você está ensinando que na convivência você tem sua obrigação, ele também tem. Então, acho que a pessoa tem que começar já. É verdade, é a gênese da ética, exatamente o subtítulo do Educar Sem Culpa. Quanto mais culpado você sente em relação ao teu filho, tenha ou não razão para isso, mais de pés e mãos atados você fica. E com isso você está criando aquele que eu chamo do pequeno tirano, aquela criança que depois vai achar e transferir para todos os seus relacionamentos que ele realmente é um príncipe, sei lá, alguém, né, que tem direito a todos os privilégios. Então, gente, não se iludam, a gente começa em casa, de pequeno. Velho ditado popular, de pequeno que se torce o pepino, né? Não levem ao pé da letra o pepino, mas assim... Antes das considerações finais de cada um de nós, tenho uma última pergunta para você. Qual o maior desafio de um educador dentro da sala de aula de combater o racismo, homofobia, sexismo e violência num país em que seu mandatário maior defende tudo isso? Fernando Gondim, pai e avô, historiador. Nossa, eu acho que o desafio maior que a gente tem hoje é construir coletivamente apoio aos professores e professoras das escolas brasileiras. A gente está convivendo com um ideário que se chama Escola Sem Partido, que está querendo, né, tirar a liberdade de cátedra de professores. Como se o professor tivesse que dar aula para cada um dos alunos. Então, eu tenho 35 alunos, e se eu for falar de ditadura militar, eu não posso falar porque o aluno A acha que não foi, o aluno B acha que tem uma outra visão. A educação e a ciência, e a Bienal é um belíssimo exemplo disso, ela é uma produção, né, de anos de existência, de pesquisa. Então, eu acho que a solução seria de quem apoia um tipo de perspectiva como essa, precisa ler um pouco dos livros que estão colocados aqui. Quem não apoia não pode se silenciar. Nós não podemos, nós que estamos, talvez muitos de vocês em escolas privadas, que estão se orgulhando de dizer que na minha escola não tem uma invenção chamada ideologia de gênero, e isso significa que eu não vou discutir com os meus alunos o que é sexualidade, que eu não vou discutir com os meus alunos o que é a existência das múltiplas formas de amar no mundo. Então, nós, especialmente a classe média, né, esclarecida, tem um compromisso enorme, que é do não silenciamento, é de se posicionar. Esse momento pede posicionamento. Nós não podemos nos calar. Cada um de nós que vermos isso acontecendo e nos calarmos, nós estamos sendo coniventes. Estamos sendo racistas, homofóbicos, LGBTfóbicos, machistas, enfim, nós estamos sustentando uma forma de compreender o mundo. Se nós não concordamos com ela, é o momento de se posicionar. Então, eu tinha feito uma pergunta para cada uma das pessoas que está aqui na mesa, das pessoas que estão aqui na mesa com a gente, e a pergunta era: o que você gostaria de provocar na plateia? Então, o que é que vocês gostariam que cada pessoa que está aqui saísse provocada, impulsionada? Começa, Fernandinha.
Eu acho que eu vou falar então a empatia, que é o que eu mais tenho exercitado na minha casa, que é a frase que eu mais uso lá em casa todos os dias, que é uma frase clichê, mas é que a gente fala todo dia, né, Lu? Que é: não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Então, todo dia quando a gente chega na escola, a gente dá 3 respiradas e pensa: não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. E isso eu procuro fazer com que eles exercitem em qualquer situação. Na menor situação, uma situação boba da divisão de um brinquedo, até uma situação que a Luísa, enfim, precisa se defender com mais, né, mais, enfim. Então, me fugiu a palavra, com mais energia. Então, é isso. Eu acho que a empatia é o que a gente mais precisa hoje, que é o que eu vejo que a gente julga muitas pessoas, principalmente na internet. A gente deu um poder das pessoas de julgar muito o outro, principalmente sem conhecer, e jogar pedra nas pessoas antes de querer entender a história daquela pessoa ou por que aquela pessoa está fazendo aquela determinada coisa. Então, acho que a empatia, eu acho que é o exercício que a gente tem que fazer diariamente, de olhar para o outro, pensar no que o outro faria ou no que você faria se você estivesse no lugar do outro. Acho que é isso que eu tenho provocado todo dia na minha casa. Tânia? Bom, o que eu posso dizer é que eu gostaria de ter deixado vocês que nos ouviram aqui, com muita coragem, muito sem culpas, tá? Quer dizer, eu quero deixar claro que é o seguinte: a culpa, eu digo que existe a culpa boa e a culpa má. A culpa boa é aquela que nos faz rever posturas e caminhar para frente por conta de uma autoanálise, de uma reflexão, né? A culpa ruim é aquela que simplesmente fica perpassando as relações, perpassando os nossos sentimentos e não leva a nada de produtivo. Então, o que eu quero deixar como mensagem para vocês é que se apropriem do papel de autoridades parentais, sem medo. Cada um tem seu projeto, cada família é uma, mas pensa um pouco: o que eu quero fazer pela minha família? O que eu quero fazer pelos meus filhos? Não só em termos de benefício, em termos de construção de cidadania. E bota em prática, sem medo. Eu espero ter ajudado nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigada. E boa sorte a todos. Bom, eu quero agradecer aos colegas, né, porque eu pensei que o que eu gostaria de deixar é uma reflexão, né? Eu acho que nós precisamos nos responsabilizar pela vida. Então, a ideia, você fez as perguntas, eu achei muito bacana, eu pensei isso. Eu gostaria que essa nossa conversa pudesse fazer com que a gente se sinta responsável pela vida que a gente está construindo. E aí, cada um de nós nos perguntarmos: o que eu estou fazendo? Né? Qual é a minha responsabilidade? Que tamanho desse exercício de responsabilidade eu estou executando? Porque eu, como uma boa sagitariana, eu sou uma pessoa esperançosa. E penso que esperançar é um verbo importante para nós nesse momento. A gente precisa, na ação, sonhar que a gente vai superar uma sociedade tão brutal como essa que nós estamos vivendo nesse momento, que não é só o Brasil, né? Está em vários pontos, mas a luz há de brilhar. Então, eu espero que a gente tenha essa responsabilidade de construir essa luz. Eu quero também me despedir de vocês, agradecer a Mânia Millen e dizer o seguinte: vamos ler cada vez mais. Quem lê tem o melhor amigo e tem muitos mundos a descobrir, a enfrentar e a se nutrir para enfrentar o dia a dia. Muito obrigada e até a próxima.